Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Neck e estou aqui hoje para resolver com vocês mais uma questão da terceira prova da Universidade Federal de Santa Maria 2025. Se não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum detalhe e as próximas resoluções, porque aqui tu vai aprender a física, a resolver as questões da maneira correta, tá? Se não é inscrito aí, então não perde para eu poder te ajudar aí nos teus estudos, ok? A questão de número 7 da prova diz o seguinte: para responder as questões 7 e 8, considere a figura e o texto a seguir. Então nós temos a imagem de um ímã, né? E eu estou vendo que vem uma carga negativa para entrar nesse campo magnético. Isso que a imagem mostra. A fusão nuclear é uma reação em que dois núcleos atômicos se fundem em um núcleo maior. Esse tipo de reação pode ser induzido em um reator nuclear, no qual um plasma é mantido em temperaturas de dezenas de milhões de graus. Esse plasma é confinado por um conjunto de campos magnéticos. A ideia básica do confinamento é que uma partícula com carga elétrica não nula, ao se deslocar numa região em que existe um campo magnético, fique sujeita a uma força magnética. Contudo, o plasma é formado por partículas com carga elétrica não nula em movimento a altas velocidades que criam elas próprias campos magnéticos que desestabilizam o confinamento. Agora, uma ferramenta de inteligência artificial foi criada para permitir reconfigurar os campos magnéticos de confinamento em frações de segundo, tornando o tempo de confinamento do plasma significativamente maior. Considere então um elétron que se desloca ao longo do eixo X no referencial representado na figura e que se aproxima de uma região onde os polos do ímã, entre os polos de um ímã alinhados ao longo do eixo Y, conforme se vê na figura. No momento em que entra nessa região, aparece sobre o elétron uma força magnética cuja direção e sentido são... Gente, é só a regra do tapa ou a regra da mão esquerda. Eu gosto da regra do tapa, tá? Aconselho que usem a regra do tapa. Vou fazer a questão pela regra do tapa. Se tu não sabe, tem dificuldade aí, marca uma aulinha, acessa professornec.com.br para eu poder te ajudar, tá? Bom, a gente vê no desenho que o polo norte está embaixo e o polo sul está em cima. A gente sabe que as linhas de campo, o campo magnético vai do norte para o sul. Então, tu vai alinhar os teus dedos para cima, tá? Indo do norte para o sul. O elétron está entrando para a direita. Então, tu vira a tua mão para a direita. Aqui na câmera talvez fique virado, tá? Bom, quando a carga é positiva, tu dá o tapa, né, com a palma da mão, e aí ele vai, o sentido que tu faz o tapa vai indicar o sentido da força magnética, e quando a carga é negativa, que é o nosso caso, tu dá o tapa com o dorso da mão. Então, posicionei a mão, o dedão apontando a velocidade, os dedos apontando o campo magnético, vou dar o tapa para trás, porque a carga é negativa, então entraria na folha. Se tu posicionar bem a tua mão aí, tu vai ver que vai entrar na folha, vai entrar na tela. Então vai no sentido contrário ao eixo Z, né? E vai no sentido menos Z, vamos dizer assim. Então vai ser paralelo ao eixo X? Não. Paralelo ao eixo Z e no mesmo sentido desse eixo? Não. Paralelo ao eixo Z e contrário ao sentido desse eixo? Aí sim. A resposta, ela apontaria para lá, a força magnética. No sentido contrário ao eixo Z. Ok, gente? Espero ter ajudado. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.